Pai do seu povo de Deus, mais uma vez estamos aqui juntos com a graça de Deus, com o nosso projeto Imagudei Palavra de Deus para o teu coração. Queremos compartilhar um texto com vocês que se encontra em 1 Samuel, capítulo 1, versículo 17, que diz: Então respondeu Eli e disse: Vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a tua petição que lhe pedistes. Hoje gostaríamos de refletir subordinado ao seguinte tema: não desista dos teus objetivos. Não desista dos teus objetivos. Hoje, por se tratar em um domingo alusivo ao Dia das Mães, foi proposital escolher esse tema para refletirmos a história de uma mulher que tinha desejo de ser mãe, tinha um sonho de ser mãe. Porém, existiam fatores que implicaram com que ela viesse a ser estéril. No entanto, vale observar que Ana, o seu nome significa agraciada. Ana era casada com Eucana, que era da região de Ramataim Zafim, da tribo de Efraim. E, no entanto, Eucana não era casado apenas com Ana, era casado também com Penina. E, no entanto, dentro da casa de Eucana existia rivalidade de Penina com Ana, e ela provocava Ana constantemente, justamente pelo fato da sua esterilidade. Vale observar o seguinte: quando eu falo sobre não desista dos seus objetivos, o exemplo de Ana é um exemplo fascinante, pois o seu único desejo era ser mãe, era gerar um filho, era ter um filho para pôr nos braços e tirar dos seus ombros o opróbrio da esterilidade. Porém, eu acho fascinante o texto no versículo de número 5 e versículo de número 6, onde retrata dizendo que o maior motivo da esterilidade de Ana não foi um acidente ocasionado, não foi um problema na sua formação orgânica, não. O que ocasionou a esterilidade de Ana, e o texto deixa claro e repete por 2 vezes, foi justamente o seguinte: e o Senhor a fez estéril. E, no entanto, vale observar que existem situações, como aconteceu na vida de Ana, que o Senhor suscita em nossa vida, porém vamos observar mais adiante que para um bem maior. Observe que Ana tinha desejo de ser mãe, porém, no entanto, em primeiro lugar, ela era estéril, e quem havia feito estéril era aquele que tinha o poder de tirar a sua esterilidade, que era o próprio Senhor. Em segundo lugar, ela tinha alguns motivos. Esse motivo, primeiramente, era um motivo suficiente para fazê-la desistir e dizer: ora, se foi Deus que me fez estéril, para que então eu pedi a Ele para tirar minha esterilidade? Ele sabe o motivo, Ele sabe por que se conformar, mas não. Observe que, em segundo lugar, ela tinha um segundo motivo que poderia levá-la a desistir dos seus objetivos. Era justamente a sua rival, que constantemente passava em sua face dizendo: eu sou próspera, eu tenho ventre fértil e você tem um ventre estéril. Ela poderia se entristecer, se enclausurar e ficar em um estado depressivo. Porém, em segundo lugar, a gente observa que ela não entra nesse caminho. E é interessante que quando eles sobem para adorar o Senhor, a gente começa a observar que o seu esposo é o terceiro motivo, que queria levar ela a parar ou até mesmo a se conformar. Porque o Cana chega para ela e diz assim: Ana, por que tu não comes? Por que tu não bebes? Porventura não sou eu melhor do que 10 filhos? E, no entanto, ela se levanta e vai comer. Observe que Eucana estava dizendo para Ana, em outras palavras: se contente, se conforme, Deus lhe fez assim. Mas, no entanto, a gente observa que depois que ela come, ela se levanta, vai para o templo e começa a orar. E é interessante que a oração de Ana, ela começa a oração dizendo assim: Senhor dos exércitos. Ou seja, a declaração de Ana, por titular Deus na sua oração como Senhor dos exércitos, dá a entender que ela estava vivenciando uma guerra, uma peleja, uma luta renhida. E por esse motivo ela disse: eu vou intitular o Senhor na minha oração como o Senhor dos exércitos. Observe que isso era comum para os exércitos da época, quando fosse pelejar, convocar o Senhor, chamando-o como Senhor dos exércitos, para trazer-lhe para a batalha, para a peleja. Pois foi assim com Davi, o que Davi disse para Golias: tu vens contra mim com espada e com lanças, porém eu vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos. Observe que
Para Ana, aquela situação era uma guerra na mente dela. Talvez ela não entendia por que Deus me fez estéril. Em segundo lugar, era uma guerra dentro da sua casa, porque a sua rival Penina ficava instigando ela constantemente. E era uma guerra na área da incompreensão do seu marido, que dizia: te contenta com o que você é. E depois disso tudo, aparece mais um fator externo para tentar fazer ela desistir, que foi justamente o sacerdote, ele dizendo assim: mulher, até quando estarás embriagada? Te afasta deste vinho. E ela diz: não estou embriagada, mas diante de Deus eu estou derramando a minha alma. E ela relata para Eli estende a sua mão como um exímio representante de Deus, diz assim: vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe pedistes. E no versículo 19, o texto bíblico diz que lembrou-se Deus de Ana, e ela gerou um filho. E aqui eu aprendo o seguinte, irmãos, é que Ana tinha feito voto ao Senhor que se Deus lhe desse um filho, ela devotaria a Deus novamente, daria novamente para Deus. E aqui eu vejo uma coisa tremenda e excelente, é que às vezes, quem sabe, Deus selou a madre de Ana, para que ela não desse um filho, para que quando ela chegasse no momento crucial, que ela chegasse a esse momento de fazer o voto e dar para Deus aquele filho que ela tanto amava. E quem foi esse filho? Foi nada mais nada menos do que aquele homem que cumpriu um tríplice ministério em Israel. Ele foi juiz, ele foi sacerdote e ele foi profeta, que foi Samuel. E o nome Samuel significa Deus ouve. Você crê nisso? Que Deus, nesta manhã, está ouvindo a tua petição. Talvez a situação que você se encontre hoje, você não entenda, mas foi Deus que ocasionou para você e colocou você nesta situação, para que você pegue aquilo que vai ser gerado dentro de você e oferte a Deus novamente. Quem sabe você, mãe, que ofertou o teu filho a Deus, está vendo ele hoje nas drogas, afastado dos caminhos, mas ei, Ana deu leite para o seu filho até chegar à idade de ser desmamado. Você cumpriu a sua parte, você entregou ele ao Senhor, você desmamou ele, você deu o leite da palavra para ele, pois a Bíblia diz: ensina o menino no caminho em que deve andar, porque quando ele crescer não se desviará dele. Mas se afastou, o ensinamento está intrínseco em seu ser. E nesta manhã eu profetizo e falo em nome de Jesus: eles voltarão para o teu regaço, e você verá que Deus foi fiel e é fiel em tua vida. Nesta manhã, não desista dos teus objetivos, ore. E depois de tudo concretizado, você vai dizer, como disse Ana para o sacerdote Eli, depois dele crescido, você vai dizer: por este menino, por esta menina, por esta vida, orava eu. Continue orando, porque o Samuel vai ser gerado em tua vida. Deus vai ouvir a tua oração e vai agir em tua vida. Esta palavra eu delibero para todas as mães, para todos os pais, para todos aqueles que almejam algo da parte de Deus. Nesta manhã, Deus delibera essa palavra no meu coração. Estou sentindo uma graça muito forte aqui falando isso. Deus está gerando Samuel em tua vida, e você verá o milagre de Deus no teu viver. Não desista, persista, porque tu irás dizer: um dia, um momento, quem sabe pode até ser hoje, por esta causa, por este menino, por esta menina, orava eu. Se você crê nisso, receba esta palavra em nome de Jesus. Projeto Mago Day, palavra de Deus para o teu coração. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.